Olá pessoal, meu nome é Andrea Forlenza, sou farmacêutica, bioquímica e nutricionista e no vídeo de hoje eu abordo mais uma vez o tema manchas. Na realidade, hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrientes que podem ajudar a prevenir e a tratar as manchas. Eu vou dar uma receita para vocês que eu costumo fazer na minha casa, é uma delícia e que tem vários desses nutrientes que nós podemos trabalhar na prevenção e no tratamento de manchas. As manchas também são conhecidas como uma hiperpigmentação da pele. Se a gente for lembrar de vídeos anteriores e também posts que eu já fiz, essa hiperpigmentação ela ocorre pelo excesso de produção de melanina. A melanina, como eu falei para vocês, é o pigmento que protege o núcleo das nossas células de uma mutação genética, mas a gente não quer que ela também seja produzida em excesso, porque aí ela pode causar essa hipercromia, essa hiperpigmentação, levando às manchas. E quais são as origens, então? Como nós já falamos, eu só vou relembrar rapidamente para que a gente possa fazer uma conexão com os nutrientes. Existem alguns fatores que podem então estimular esse excesso de produção de melanina, podendo levar ao aparecimento de manchas na pele. Um dos fatores, sem dúvida, o talvez mais conhecido e mais falado, é a exposição aos raios solares. Mas a gente também falou de outros fatores, como alterações hormonais, como manchas que aparecem depois de processos inflamatórios, como por exemplo a acne é um desses processos, e a gente sabe também que o estresse e o excesso de produção de radicais livres também podem estimular mais a produção dessa melanina. Quando a gente tem muito radical livre sendo produzido, pode acontecer uma situação que é denominada estresse oxidativo. O que significa isso? Que o radical livre é sempre ruim? Claro que não. Eu sempre gosto de frisar que radicais livres, todo mundo tem medo, quer sair correndo, quer combater todos os radicais livres, a gente nem consegue. Mas enfim, os radicais livres, eles são extremamente importantes para o nosso corpo, eles são produzidos naturalmente, normalmente, diariamente, o tempo todo no nosso organismo. Agora, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou respirando, enquanto nós comemos, por exemplo, enquanto há produção de energia, os radicais livres são formados normalmente, e também eles funcionam como uma linha de defesa do nosso organismo, como um antimicrobiano. Então o radical livre ele também ajuda a combater agentes bacterianos, por exemplo. Tá? Então é importante que a gente tenha radicais livres, mas não em excesso. O estresse oxidativo, ele justamente acontece quando a gente tem um excesso de produção de radicais livres, de produtos ou citocinas ou substâncias inflamatórias, digamos assim, e a gente não tem antioxidantes suficientes para trazer de volta aí um equilíbrio. Então há um desequilíbrio na produção de radicais livres e no combate, entre aspas, ou nesse equilíbrio, nessa neutralização desses radicais livres. Então, quando nós temos eles em excesso, nessa situação de estresse oxidativo, também é uma situação onde pode haver esse excesso de estímulo na produção de melanina, levando a uma situação com aumento da chance de produção de hipercromias, hiperpigmentação da pele, conhecido como manchas. Então é bem interessante a gente sempre trabalhar nutrientes antioxidantes e também alguns nutrientes anti-inflamatórios, por exemplo, na nossa alimentação, para tentar manter essa situação de produção de radicais livres ou que a gente não tenha um estresse oxidativo exagerado, mas em equilíbrio. Então vamos falar de alguns nutrientes e junto no final eu vou dividir com vocês uma receita que eu costumo fazer na minha casa. Uma família de nutrientes extremamente importante que tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação antioxidante, são os flavonoides. E dentro da família dos flavonoides eu peguei 3 alimentos, digamos assim, existem vários outros,
mas que nós podemos incluir na nossa alimentação diária. Tudo que eu falo para vocês aqui, é claro que nada deve ser ou é indicado que seja consumido em excesso. Então não é o boom do açaí, digamos assim, agora eu vou comer açaí o dia inteiro, não é nada disso. A gente tem que ter um equilíbrio na alimentação, mas o açaí tem aí as antocianinas, tem um grupo de flavonoides que são antioxidantes, bem importante, que a gente pode trabalhar na alimentação e ele vai estar na minha receita do final, vou dividir com vocês. Dentre esses flavonoides, além disso, nós temos o chá verde. O chá verde eu sempre gosto de frisar que é um alimento extremamente interessante, mas ele não deve ser consumido em excesso, como eu mencionei anteriormente, nenhum deles. Sempre uma orientação é bom, porque ele pode em excesso ter consequências negativas, eventualmente, sobre o nosso organismo também. Mas ele tem catequinas, que tem uma ação interessante na proteção com relação à produção, formação de manchas, assim como as catequinas do chá verde, elas protegem o nosso colágeno da destruição. E a gente já sabe que o excesso de luz solar, dos raios solares, pode aumentar, né, a destruição do nosso colágeno, levando a um aumento também de flacidez. Um outro alimento interessante é a romã. A romã, ela tem o ácido elágico e esse ácido tem estudos que mostram que ele inclusive é capaz de reverter manchas de pequena natureza, ou seja, manchas que não sejam muito escuras, manchas mais amenas, digamos assim. Mas para que isso possa acontecer, é necessário consumir o extrato de romã. E aí é interessante, claro que você pode incluir a romã também no seu dia a dia no consumo, é uma delícia, sem dúvida nenhuma, a comida fica linda com ela. Mas para ter efeitos em todos os dias, ou ela tem que ser incluída de fato diariamente na alimentação, ou ela pode ser consumida na forma de extrato, mas aí ela tem que ser manipulada, digamos assim, ou prescrita por um profissional de saúde devidamente habilitado. Então essa é uma primeira categoria de alimentos que podem nos ajudar na prevenção e no tratamento de manchas. Depois, eu sempre gosto de citar a vitamina E e a vitamina C. A vitamina E e a vitamina C, elas trabalham em conjunto, inclusive se regenerando, porque quando elas vão combater um radical livre no nosso organismo, elas acabam virando um radical livre, então uma ajuda a outra a se regenerar. E dentro do grupo da vitamina E, eu gosto muito de dois alimentos, não são os únicos, mas eu vou citar eles aqui, porque um deles é o que eu vou usar inclusive na receita. Eu gosto muito do azeite de oliva extra virgem, é um dos meus alimentos, inclusive, favorito para quase tudo. E o abacate. O abacate, ele também é uma ótima fonte de vitamina E e ele vai estar na minha receita junto com o açaí. Com relação à vitamina C, é claro que todo mundo conhece a família dos cítricos, né? Então a laranja, limão e assim por diante, mas a gente encontra a vitamina C em muitos outros alimentos, como o morango, nos pimentões, na acerola. Na minha receita eu vou usar o limão. Pode ser qualquer limão, na verdade eu acabo usando bastante o limão cravo, que é aquele limão alaranjado, mas pode ser qualquer limão, ou até laranja, enfim, algum outro cítrico que vocês prefiram, até um morango que vai ficar interessante, ficaria interessante nessa fórmula também, nessa receita, porque também é uma fruta vermelha. Além disso, eu gosto de usar, um outro alimento bem importante com relação a essa parte é o ômega 3, a gente já falou bastante sobre ele. Ele tem uma ação anti-inflamatória, então é interessante, ele não vai estar diretamente na minha receita, mas ele poderia entrar, por exemplo, como a semente da linhaça. Eu não uso diariamente, mas às vezes é por falta de hábito. Acabo consumindo ômega 3 por outras fontes, mas quem quiser, na minha receita a gente pode estar incluindo a linhaça, por exemplo, nesse consumo diário, né? E também os probióticos, já existem alguns estudos mostrando que o probiótico pode ter uma ação
na melhora, por exemplo, uma pessoa que toma sol e acaba ficando vermelha, né, o que a gente chama de um eritema, que acaba propiciando, às vezes facilitando a formação de manchas. Os probióticos, eles ajudam a diminuir o tempo desse eritema e a recuperação da pele. Então, por exemplo, na minha receita poderia ser usado um iogurte, um kefir ou alguma outra fonte de probióticos. Então, esses seriam aí um grupo de alimentos que a gente poderia usar no dia a dia para prevenir e também tratar manchas de pele. Então vamos para a nossa receita. É o seguinte, como é que eu faço em casa? Eu pego banana, descasco ela, corto em rodelas e congelo. Eu gosto muito da banana porque assim eu não preciso acrescentar açúcar nesse smoothie, vitamina, digamos assim, e fica com uma textura de um sorbet, uma coisa bem cremosa, bem gostosa. Então o que eu faço? Eu pego a banana congelada, eu coloco no processador ou no liquidificador. Já usei liquidificador daqueles mais simples também, dá pra fazer, dá um pouquinho mais de trabalho, porque de tempos em tempos você tem que ficar mexendo com a colher, porque ele fica bem cremoso. Então eu coloco a banana congelada, eu coloco o abacate, e aí eu coloco, geralmente eu compro uma polpa de açaí, sem nada, ela pode ser orgânica ou não, mas ela não tem xarope de glicose, não tem nenhum outro aditivo, é só o açaí, eu jogo ele junto e aí ele pode ser aí ele pode ser batido ou com iogurte ou com kefir, se quiser aumentar o teor de probióticos, digamos assim. Pode ser colocada a linhaça, como eu falei para vocês inicialmente, se quiserem aumentar a fonte de ômega 3. Eu espremo ainda um limão junto para ter aí uma fonte de vitamina C. E eu gosto bastante de bater com uma bebida vegetal de amêndoas, por exemplo. Eu acho que fica extremamente saboroso. Mas pode ser batido também com iogurte, como eu falei para vocês. E a quantidade que eu coloco é bem pouquinha para que ele fique bem cremoso mesmo. Aí eu bato tudo e de manhã cedo geralmente a gente usa esse smoothie. É bem nutritivo, que dá para comer de colher no café da manhã e é uma delícia. É claro que às vezes não dá para fazer no dia a dia pela correria, então eu deixo para fazer no final de semana, tá bom? Então essa era a minha receita de hoje, espero que tenham gostado, façam e depois dividam comigo aí as impressões de vocês. Um abraço e até mais!